Olá, meus amigos, muito bom dia. Deus abençoe. O Espírito de Deus, o Espírito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, venha remover a cegueira espiritual que paira sobre aqueles que não temem a Deus. Não temem a Deus. São, às vezes, pessoas religiosas, são pessoas como os fariseus, os saduceus, que eram hipócritas. Eles cultivavam a fé no Deus de Abraão, de Isaac, de Israel, só que eles não praticavam. Eles ensinavam, mas não praticavam. E Jesus disse-lhes: vós sois raça de víboras. Raça de víboras. E esta é a grande doença que existe no meio da igreja, no meio daqueles que professam a fé em Jesus, mas não temem a Deus. Quando nós falamos, aliás, palavras de Jesus, você pode notar que eu fortaleço muito as palavras de Jesus, porque não há como a pessoa questionar a palavra de Deus. A palavra de Jesus é muito gloriosa. A palavra de Paulo, Pedro, João, etc., são importantes, obviamente, mas quando a palavra sai da boca do próprio Deus, a coisa fica mais forte, penso eu. Veja que Jesus falou: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Lembra que eu falei, nós temos falado, que a alma não morre. Ela não morre. A alma é a parte do nosso ser que sente tudo. Ela é onde a alma é a concentração de todas as nossas sensações, emoções, sensibilidade. Quando nós comemos uma comida deliciosa, é uma delícia, né? Não é? A gente se sente assim com prazer enorme, é um prazer imenso. Enquanto está na boca, é uma delícia. Então, aquela delícia, aquele sabor gostoso é extraordinário. Quem sente aquilo é a alma. A alma que sente aquele sabor. Deus colocou a alma no homem para sentir o sabor da comida, para sentir o sabor de qualquer coisa deliciosa que ela come. Não apenas isso, mas para que ela venha sentir o prazer de estar com o seu filho nos braços, ter o prazer de estar com os seus filhos no braço, a mãe amamentando uma criança, o prazer que ela tem de dar o alimento cotidiano para aquela criança. Tudo isso se passa na alma, aquele prazer, aquele amor, aquele sentimento que ela tem para com aquela criança, é a alma que sente. Mas também, por outro lado, é a alma que sente a dor. Qualquer dor, a dor de dente. Você deu uma topada, a alma sente aquela dor. A alma que sente tudo, tanto o que é bom quanto o que é mal. Ela sente tudo, 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 tudo. Esse corpo, que quer dizer a alma, não morre. Vai continuar sentindo por toda a eternidade. Claro, se estiver no reino dos céus,
vai sentir o prazer de estar na presença do Altíssimo. Mas se estiver no inferno, vai sentir a tortura, o tormento que nós temos falado, que aliás Jesus falou que o rico passa até hoje, vai continuar passando por toda a eternidade, não tem fim, é infindável. Então Jesus fala aqui, não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Quer dizer, a alma que morre sem Jesus vai sofrer a eternidade no inferno. E não tem quem possa mudar essa situação. Você acredita nisso? Você acredita nisso? Pois é Jesus quem fala. Aliás, Jesus foi o que mais falou sobre o inferno. Você sabia disso também? Pois é. Quem mais falou sobre o inferno foi Jesus. Ninguém falou mais do inferno do que Jesus. Porque ele sabe o que é o inferno. Ele sabe o que é o inferno. Porque ele criou o inferno para o diabo e seus anjos, os seus demônios. Ele não criou o inferno para a alma humana. Ele criou o inferno para o diabo e os seus demônios. É a punição eterna que eles vão ter lá no inferno. Mas aqueles que têm rejeitado o amor, a misericórdia de Deus, ele não pode fazer nada, porque a gente tem o direito de escolher entre o bem e o que é mal, entre o que é justo e o que é injusto. Então, fica aí o alerta para tantos quantos têm ouvidos para ouvir e juízo para obedecer a palavra de Deus. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo também. Não esse corpo físico que apodrece. Não, mas o corpo que a pessoa vai ter quando entrar no inferno. Porque, como nós vimos na história de Lázaro, o rico viu, ele estava lá no inferno, ele viu Abraão e Lázaro no seu seio, onde ele estava. E ele sentia a secura da língua. Tanto ele sentia, a alma dele sentia o tormento da língua seca. Tanto que ele fala, manda que Lázaro molhe a ponta do dedo, apenas uma gotinha vai aliviar um pouquinho a minha sede aqui no inferno. Mas nem uma gotinha d'água lhe foi dado. Nem uma gotinha d'água lhe foi dado. Você já imaginou isso? Quer dizer, quando a pessoa vai para o inferno, não tem direito a nada. E é eterna aquela situação. Nem uma gotinha de água na ponta do dedo para refrescar a língua do rico lhe foi dado. Então, pense nisso, minha amiga e meu caro amigo. Pelo amor de Deus, em o nome do Senhor Jesus, que o Espírito Santo venha iluminar o seu entendimento. Venha abrir o seu entendimento para você temer a Deus. Porque quem teme a Deus foge do pecado. É o que está escrito.
Está escrito isso aqui. Quando Moisés disse ao povo, não temais, falando para o povo que ficou com medo só de ouvir a voz de Deus. Não temais. Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. E em Provérbios nós lemos que pela misericórdia e verdade a iniquidade é perdoada. Presta atenção. Pela misericórdia de Deus e a verdade, a iniquidade é perdoada. E pelo temor do Senhor, os homens se desviam do pecado. Então, amiga e amigo, nós não estamos aqui para levar para vocês uma religião, uma doutrina, uma palavra apenas de autoestima. Não. Nós estamos aqui para despertar em vocês o temor do Senhor. Por isso que quando Jesus fala tanto em inferno, ele fala justamente para isso, para despertar em nós o temor. Porque eu vou dizer para vocês uma coisa, a título de exemplo, eu era católico, mas não conhecia a Bíblia, e nem muito menos Jesus. Depois, nós fomos por espiritismo e continuei cego, sem entendimento. Mas uma coisa nunca saiu de dentro de mim. Sem conhecer Jesus, eu tinha um tremendo pavor só de pensar que a minha alma poderia ir para o inferno. Eu tinha um medo tremendo. Covarde. Eu era extremamente covarde com respeito ao futuro da minha alma, porque eu não era salvo. Aquela insegurança, aquele temor, aquele medo, aquele pavor que eu carregava comigo na minha adolescência, era um sinal de Deus tocando em mim. Olha, desperta, desperta. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, Ele me fez conhecer a verdade e a verdade me libertou. E eu levo às pessoas a verdade que liberta. Porque se você não conhecer a verdade, você vai continuar escravo da mentira, escravo do pecado. E o escravo não tem direito a nada. O escravo é escravo. E Jesus fala com muita propriedade. Não tema ou não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Quer dizer, não tem purgatório aqui, não tem um lugar intermediário de purificação, não. Você só pode ser purificada, nós só podemos ser purificados e salvos aqui na terra, enquanto estivermos aqui na terra, porque depois não há mais chance. Veja que o rico pediu a Abraão, por favor, mande Lázaro molhar a ponta do dedo na água para refrescar a minha língua. Não foi dado. Não foi lhe concedido. Abraão disse, há um tremendo abismo entre os que estão aqui e os que estão aí. Ninguém que está aqui pode passar para aí. E ninguém que está aí pode passar para cá. Quer dizer, nenhuma gota d'água, uma gotinha d'água no dedo. Pega o seu dedo, molha na água e veja a quantidade de água que está ali, que fica ali. Pois é, o rico lá no inferno queria essa gotinha. Mesmo que fosse apenas
apenas uma umidade. Ele queria isso, não tinha. O fogo do tormento que não mata, o fogo do tormento que não deixa a pessoa dormir. Você que já teve insônia ou que tem insônia, é uma coisa desesperadora. Quem não teve insônia? Pelo menos uma noite de insônia, né? Não é? Pois bem, a gente sabe o que é ficar à noite acordado, olhando para o teto, querendo dormir e não conseguindo. É a alma que quer dormir, é a alma que quer descansar. E enquanto não dorme, ela fica angustiada, não é? É por isso que as pessoas se matam. Esse é o problema dos depressivos. Porque eles têm tudo. Às vezes o depressivo tem tudo. Tem dinheiro, tem posses, tem tudo, tudo. Ele vive na opulência, na ostentação, mas não tem paz. É a alma que sente essa carência de paz. Jesus disse: não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temais, antes, aquele que pode fazer perecer, não matar. Não matar. Jesus diz assim: temei antes aquele que pode fazer perecer. Ele poderia ter falado: temei antes aquele que pode fazer matar. Não. Ele diz perecer, quer dizer, ser atormentado, sofrer, e sem a chance, sem a mínima chance, zero de chance de mudar aquela situação. Isso é muito forte. Temei antes aquele que pode fazer perecer, ser atormentado, gemer, urrar, sentir carência de uma gotinha d'água na boca, lá no inferno. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Se a alma já é insuportável o sofrimento dela, imagina do corpo. Então, minha amiga e meu amigo, não leve na brincadeira, não leve no oba-oba, não fique pensando assim: a minha graça te basta, está escrito, não vai atrás dessa não, porque o diabo usa textos separados da Bíblia para confundir os incautos, para confundir os bobocas, desculpa lá a expressão. Jesus é muito claro com respeito à sua palavra. E ele disse: a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia. O inferno, repito, não foi feito para a alma humana. O inferno foi feito para o diabo e os seus demônios. Mas aqueles que dão ouvidos ao diabo e os seus demônios se juntam com eles lá no inferno e sofrem o que o rico tem sofrido e os demais que estão lá com o rico. Pense nisso, minha amiga. Eu vou deixar os textos aqui registrados para que você medite nestas palavras. Fuja do pecado. Mas fuja hoje, aqui agora. Determine. Porque se você morrer daqui a pouco, há certeza sua da sua salvação? Essa é a pergunta. Você tem certeza? O Espírito Santo confirma com você que você é salvo? Pois bem, então fuja do pecado. Ainda que você prefira gemer neste mundo, nesta vida, neste mundo, por causa do prazer dos prazeres da carne, é melhor você sofrer pelos prazeres da carne e ser salvo eternamente e gozar a eternidade
com o Senhor e Salvador Jesus Cristo do que você ter momentos de prazer aqui na terra e depois ter a sua alma na situação do rico que está lá até hoje e todos os que estão lá com ele. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer, não matar, perecer no inferno a alma e o corpo. Se você quiser mais ajuda ou qualquer outra igreja, a Igreja Universal funciona de segunda a segunda, de janeiro a janeiro, funciona 24 horas por dia. Quando nós não estamos com a igreja aberta, os pastores estão trabalhando na televisão, no rádio, na internet, estão atendendo as pessoas. Enfim, nós trabalhamos 24 horas por dia para tentar salvar aqueles que têm sede e fome de justiça. Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.